que minha Bíblia diz que eu tenho. Amém? Louvado. Agora vamos abrir no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 38. Através da palavra podemos todas as coisas. Amém? Não temos motivo para andarmos cabisbaixo, triste. Louvado seja o nome do Senhor, porque através desta palavra de fé, de vida, nós podemos todas as coisas. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1. A palavra da fé que será nesta noite ministrada. E diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto que acabamos de ler relata um caso verídico, algo que de fato aconteceu. E durante essa tarde, por volta de 1h da tarde, eu estava lendo a palavra, e quando abri a minha Bíblia, caiu no livro do profeta messiânico, capítulo de número 38. E nessa noite nós iremos aprender com o rei Ezequias como vencer os desafios da nossa vida. O profeta Isaías, ele era um homem de Deus. Acredito ele que estava ele na sua casa, quando ele ouve a voz do próprio Deus. E Deus diz para Isaías: vai, apresenta-te ao rei Ezequias e diz para ele que ele está enfermo. E essa enfermidade, Isaías, diz para o profeta Ezequias que é para a morte, e ele não viverá. Queridos, muitas das vezes o Senhor Deus, o pastor já falou isso aqui, ele coloca a gente em situação difícil. O profeta Isaías recebe uma responsabilidade de entregar um recado para o rei. Não era para qualquer pessoa, ele ia entregar aquele recado para o rei. E o rei, a qualquer momento, com a autoridade que ele tinha, ele poderia dizer: profeta Isaías, você está ficando maluco, eu sou o rei, tu vem até minha casa, tu me faz uma visita e diz que eu vou morrer. O profeta Micaías morreu porque ele foi levar o recado. Isaías poderia estar sujeito ao mesmo perigo. E quando ele se apresenta na casa do rei, o rei o recebe, porque sabia que Isaías era um homem de Deus. Só que talvez na mente do profeta, do rei Ezequias, Isaías levaria ali uma mensagem de paz, uma mensagem que Deus estava no controle da vida dele, uma mensagem que Deus daria sucesso na próxima guerra. E talvez a Bíblia não relata
Mas permita-me conjecturar que quando o profeta Isaías entra no palácio e se apresenta na presença do rei, o rei chega para o profeta Isaías falando: o que tu tem para mim? Teve um recado da parte de Deus? Acredito que o profeta Isaías ficou imaginando, antes de chegar no palácio, como que eu vou dar o recado para o rei. Como eu vou chegar para ele e vou dizer que ele vai morrer, que ele está enfermo. Mas ele sabia que foi o próprio Deus que havia lhe dito a ele, e ele tinha uma responsabilidade como profeta de pregar e entregar aquilo que Deus lhe havia mandado. Ele se apresenta e chega para o rei Ezequias e fala: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Tu está com uma enfermidade, e essa enfermidade não tem cura. Você não vai viver, você morrerás. Põe a tua casa em ordem. Eu já vi muitos pregadores, quando falam sobre esse texto, põe tua casa em ordem. Dá-te a entender que o rei estava em pecado, que o rei estava afastado das leis e dos mandamentos de Deus, porque durante todo o reinado, a boa parte do reinado, ele serviu a Deus. Mas o que o profeta Isaías estava dizendo para Ezequias: Ezequias, desperte aí da tua patroa, da tua esposa, dá um beijo nos teus filhos, desperte dos teus empregados, porque você vai morrer, cara. E não tem como voltar atrás com essa enfermidade. Você pode procurar qualquer médico da região, não tem cura para você, não tem jeito. Irmão, infelizmente, a vida, eu já falei isso aqui, é cheia de surpresa. Agora está tudo bem, tudo normal, mas daqui uma hora você pode receber uma notícia que te desanima. Queridos, parece que eu sabia que ia pregar. Eu li essa mensagem 1h30 da tarde, quando foi 2h40, eu saí da minha casa, tudo estava bem, tudo tranquilo. Meu irmão estava em casa, estava cuidando da casa, ajudando a minha mãe a cuidar da casa. Peguei meu carro na garagem, o carro dele estava do lado, saí e fui buscar minha esposa. Quando eu cheguei, eu botei o carro do meu irmão, tá aí, a corrente está no chão. E o que houve? Quando eu cheguei em casa, recebi a notícia que meu pai estava na rua, passou mal, não tive força para chegar em casa, levaram correndo, e nesse momento estava no hospital, fazendo uma série de exames. Como é que pode? 1h30 da tarde, 2 horas, tudo estava bem. Quando foi 4 horas, surgiu uma notícia. Cheguei em casa e minha mãe, ela tem problema de tomar remédio com pressão, estava já nervosa. Meu irmão no hospital, vamos fazer uma série de exames, está sem força até de se levantar, foi carregada no colo para o hospital. Aí minha esposa vai para a igreja e veio na minha mente: a gente quer pastor pregar confiança, a gente quer pastor pregar fé, a gente quer pastor pregar dignidade de cabeça erguida. O que vai adiantar eu ficar aqui em casa? Não vai adiantar nada. Eu vou na casa do meu Deus, porque eu tenho certeza que eu vou buscando meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já enviou hoje lá no hospital, já está cuidando daqueles médicos que estão fazendo o exame, e quando chegar em casa, tudo vai estar certo. Não adianta, irmãos, a gente pregar confiança e fé e no momento desse se desesperar. Não adianta, eu prego aqui que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, e no momento desse abaixando minha cabeça. A vontade era ficar em casa esperando uma notícia, o telefone tocar para saber o que está acontecendo. Mas o Deus eu sirvo está lá no hospital e está cuidando dele. Aleluia! A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se não for por permissão de Deus. Há um texto que, quando eu soube dessa notícia, veio na minha mente o livro de Salmos, número 73, quando fala quando fala do levita, aquele levita, louvado seja o nome do Senhor, ele queria sair da presença de Deus porque estava passando por um momento de dificuldade na sua vida, um momento muito difícil, só que ele tinha uma responsabilidade na casa de Deus. Ele era um instrumentista, e
luta, Ele não deixou os corações abater, Ele não deixou o povo se contaminar, não deixou passar a tristeza dele para o coração do povo. E o Senhor deu vitória para ele. E assim com cada um de nós. Às vezes a gente vem para a casa de Deus, passando por dificuldade, passando por luta, passando por momentos difíceis, mas querido, erga a tua cabeça, porque Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. E a primeira atitude de Ezequias, ao receber a notícia que tu vai morrer, a Bíblia fala, sabe o quê? Que ele foi buscar o Senhor em oração. Porque a oração é a chave da nossa vitória. A oração é a chave e o sucesso para Deus responder, para Deus operar. Porque sem oração não tem vitória, sem oração não tem um agir de Deus. E Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele foi, colocou o rosto na parede e começou a orar ao Senhor. E muitas das vezes, diante de uma situação difícil na nossa vida, diante de uma resposta, de uma palavra que nós recebemos, ou de uma notícia que nós recebemos, a gente fica desesperado, a gente fica sem saber que direção tomar. E a direção certa, ao receber a notícia, tu não vai conseguir, tu não tem mais jeito, isso e aquilo, é orar ao Senhor, porque a última palavra, ela vem do Senhor, ela não vem do homem. A última palavra vem do Senhor. Pode estar tudo bem agora, mas de repente o vento pode soprar. Mas se o vento soprar, não significa que o Senhor não está no controle da situação. Uma certa feita, os discípulos de Jesus estão num barco e de repente eles começam a conversar, alegres pela manifestação e o poder de Jesus Cristo, e começam a navegar naquele barco, e começam a navegar. De repente tudo estava tranquilo, o vento ao seu favor, mas de repente a Bíblia relata que uma grande tempestade se levantou naquele mar, de uma hora para outra, sem avisar, e o barco açoitava para o lado esquerdo, para o lado direito, e os discípulos ali, já nervosos, gastando toda a sua força, remando. Mas sabe quem estava naquele barco? Jesus estava na polpa do barco. Jesus, ele estava, a Bíblia relata que ele estava dormindo, mas Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Quando passamos por uma luta, não significa que o Senhor nos abandonou. O Senhor está nos observando para ver até onde vai a nossa fé, para ver se nós vamos fraquejar, para ver se nós vamos desistir, para ver se vamos chutar o balde, largar tudo e ir embora. Está no controle da situação. Quando de repente Mestre, acorda, porque nós vamos morrer, Jesus levanta na polpa com toda a calma e dá ordem àquela tempestade para que se acalme. Assim é na nossa vida. A todo momento Deus está no controle da nossa vida. A todo momento o Senhor, Ele está dando a direção da nossa vida. Sopra o vento, vem as lutas, mas Ele não deixa de ser Deus. Ele não é só Deus quando tudo está dando certo na sua vida. Ele é Deus quando as coisas também estão dando errado. Ele não deixa de ser Deus, porque o Senhor não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, mas que a vontade do nosso Deus prevaleça. E nós temos que aceitar a vontade do Senhor. Nós temos que aceitar aquilo que Deus quer, mesmo que doa. Muitas das vezes o Senhor não deixa de ser Deus e não deixa de ser adorado na nossa vida, porque Ele é Deus. Então muitas pessoas hoje estão caminhando bem, estão na casa de Deus, mas quando surge uma dificuldade, larga tudo, se desespera, volta para o mundo. Uma certa feita, eu gosto muito desse texto, em Gênesis, se me falar, memória, capítulo 27, quando Isaac passou pelo momento mais difícil na sua vida, porque a terra que ele estava passando por um momento de dificuldade, escassez, não tinha alimento, e o coração dele sofria, porque ele tinha uma família para sustentar. Imagine seus filhos olhar para um lado, para o outro, não ter o que comer.
a sua esposa, o seu povo. E naquele momento, na mente de Isaac, talvez ela descer e voltar a buscar socorro no Egito, que simboliza o mundo. Porque, irmão, é muito fácil, a luta vem, a dificuldade vem, sabe, muitas vezes quem vem na sua mente é voltar para trás. Porque quando eu era do mundo, isso não acontecia. Quando eu servia o diabo, isso não acontecia. Mas isso é ilusão da sua mente. Ele talvez queria descer, como foi de seu pai Abraão. Porque acredito eu que uma certa feita, o seu pai Abraão falou: meu filho, Isaac, olha só, uma certa feita, a nossa terra, aqui o nosso país, passou por um momento de dificuldade, uma fome muito grande. E eu fui buscar socorro lá no Egito. Só que eu sofri consequências de voltar para trás. Isaac sabia que se descesse ao Egito, ele sofreria consequências. A vontade dele era buscar o socorro para suprir a sua necessidade naquele exato momento. Mas sabe o que aconteceu? Deus fala para ele assim: Isaac, não desças ao Egito. Eu sei que esse é o desejo do teu coração. Eu sei que essa é a tua vontade. Mas não é a tua vontade que você vai fazer. A minha vontade é que você permaneça em Gerar. Fica nessa cidade, porque eu serei contigo. Fica nessa cidade, porque eu vou te abençoar e vou abrir as portas. Gerar significa lugar de passagem. Ou seja, aquilo que Deus estava dando ordem para Isaac fazer era passageiro, aquela luta ia passar. Mas por obediência a Deus, Isaac obedeceu a voz de Deus. Sabe o que aconteceu? Tudo que Isaac tocava prosperava. O Isaac cavava poços entulhados, dava água. E os inimigos contendiam com Isaac: Isaac, esse poço é nosso, não tem problema não, eu vou para outro lugar. Cavava, tirava os entulhos e Deus era com ele. Tudo por onde ele passava e Deus era com ele. E por onde ele passava, Deus era com ele. Chegou um momento que Deus falou: Isaac, agora você vai para Bersabá. Vai lá, porque eu serei contigo. E Bersabá significa lugar de cumprimento da promessa. E assim é na nossa vida. Deus vai cumprir com aquilo que tem nos prometido. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. E o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele foi orar ao Senhor. Porque a oração conforta o nosso coração. A oração, ela traz ânimo, ela nos fortalece. A oração aumenta a nossa fé. E o rei Ezequias orou. E o Ezequias falou para Deus: lembra-te que eu andei nos teus caminhos. Lembra-te que eu fui fiel a ti, com sinceridade te servi. O segundo passo: quem é obediente a Deus, quem serve a Deus com sinceridade, tem crédito para pedir a Deus na hora que quiser. Porque Deus não vai ouvir a pessoa que está no pecado. Deus não vai ouvir a pessoa que está no erro. Deus não vai ouvir aquela pessoa que for para cá sem vergonha, que só vem para a igreja, muitas vezes não vem para adorar, só vem para criticar. Essa pessoa, ela não tem condição nenhuma de chegar a Deus e exigir nada. Ezequias fez muita coisa para Deus. Falou: Senhor, andei nos teus caminhos, te servi. Tu lembras, Senhor? O Senhor: lembro sim, Ezequias. Eu lembro que tu foi fiel. Eu lembro que tu andou nos meus caminhos. Eu lembro que com sinceridade o Senhor me buscou. Terceira coisa que Ezequias fez: ele chorou ao Senhor. Ele começou a derramar as suas lágrimas. O Senhor, irmãos, quando vê um crente com o coração quebrantado, o Senhor imediatamente quer atender. Porque, como foi falado aqui, o pastor falou: o Senhor não tem prazer de ver você cabisbaixo. Deus não tem prazer de ver você murmurando. Deus não tem prazer de ver você triste. Deus não tem prazer de ver um crente de cabeça erguida, adorando e louvando ao Senhor, independente da luta, servindo a Deus com sinceridade. Que quem tem crédito com Deus pode pedir ao Senhor.
Se você tem crédito com Deus, fala: Senhor, eu quero a minha vitória. Senhor, eu quero que tu salve. Senhor, eu quero que tu faça isso na minha vida financeira. Senhor, eu quero que tu faça isso na minha vida sentimental, no meu casamento, na minha vida espiritual. Porque o Senhor, Ele ouve e atende se você tiver crédito com Deus. Aí o Senhor ouve o desabafo de Ezequias. O Senhor ouve a oração de Ezequias. O Senhor vê as lágrimas e o coração de Ezequias. Aí o Senhor não suporta aquele coração quebrantado. Preguei aqui uma certa feita que Jesus, uma certa feita, estava passando em um lugar, numa cidade chamada Naim. E quando Jesus viu aquela viúva que havia perdido o seu filho, o coração daquela mulher estava destruído, chorando. Jesus se comoveu com a causa dela. E Jesus foi imediatamente ao ponto daquela mulher. Amém. E Jesus, a Bíblia relata que ressuscitou o filho daquela mulher. A Bíblia relata, uma certa feita, uma mulher, o profeta profetiza que ela ia ter um filho, e ela gera aquele filho. Só que aquela criança, aquele jovem, tem uma dor de cabeça muito forte. A Bíblia relata que ele vem a óbito, ele morre. E sabe o que ela fez? Ela não chorou, não se desesperou, mas ela fez o certo. Ela podia ter sepultado aquela criança. O Bíblia do teu irmão fala assim: não deixe que sepulte teus sonhos. Estão querendo enterrar os sonhos, os teus sonhos. Aleluia, Deus. Ela colocou aquele jovem no quarto do profeta, levou até o lugar lá, colocou na cama e foi ao encontro dele. E ali o profeta ressuscitou aquela criança. Se ela não tivesse crédito com Deus, isso não acontecia. Se ela não tivesse servindo a Deus com sinceridade, isso não acontecia. Se ela não confiasse naquele que havia profetizado que ela ia gerar mesmo seu mistério, ela confiou também que aquele que profetizou poderia ressuscitar. Assim é Deus na nossa vida. Aleluia, Deus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento que você está vivendo, Deus é Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu gosto muito da palavra. Certa feita a Bíblia relata também que no livro do 1 Samuel, Eucana, Penina e Ana, chegou o dia de apresentar-se ao templo. Chegou o dia de ir na casa de Deus para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que ele havia feito. Eucana coloca a sua melhor roupa, creio eu, a Bíblia não relata, mas Penina coloca a sua melhor roupa. Mas a Bíblia relata que o povo ia em caravana até o templo de Jerusalém para agradecer a Deus. Aparentemente Ana não tinha motivos nenhum para ir naquele tempo, naquele dia, porque o que ela mais queria ainda não tinha acontecido na vida dela, era um filho. A vida de Ana estava numa turbulência, porque ela era caluniada pela Penina, era mal falada por Penina. A vida dela estava numa catástrofe, estava passando por um momento de muita dificuldade. Mas quando o seu marido chegou, Eucana chegou e falou: Ana, chegou o dia de irmos ao templo adorar ao Senhor. Ela podia falar: querido, vai você e vai Penina, porque eu não tenho motivo para ir na casa de Deus. Eu não recebi minha promessa, eu não consegui receber o meu filho, eu tanto quero, sou estéril, não tenho motivo nenhum. Mas sabe o que ela fez? Ela foi a si mesma. Mesmo que ela não tinha recebido o que ela mais queria, se apresentou ao templo. Enquanto as pessoas estavam lá: Deus, obrigado pela fartura, obrigado, meu Deus, pela fazenda, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela saúde. Ela estava chorando no cantinho. O profeta foi lá, a princípio julgou, mas depois falou que Deus lhe conceda a petição que lhe fizeste. Mesmo sabendo que o médico já havia dado o diagnóstico que ela nunca seria mãe,
mas a palavra profética falou maior ao coração dela. E a Bíblia relata que ela já saiu daquele lugar com o coração alegre, porque ela sabia que quando a palavra é liberada do altar profética, Deus muda a história. E ela teve o maior sonho da sua vida, gerou um filho. Aí Isaías entrega o recado, um coração já também triste, e saiu fininho. Nem saiu do palácio. Deus mudou a história. Deus se arrependeu. Deus voltou atrás. Porque no coração, viu sinceridade no coração de Ezequias. Volta de Isaías e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E talvez Isaías não entendeu nada, mas Senhor, tu me botou uma furada. Fui lá, entreguei para o homem que ele ia morrer, nem saí do palácio. Ele vai pensar o quê? Agora o Senhor manda voltar a dizer que vai viver mais 15 anos. Mas ele foi. Ele chegou, Ezequias, tu vai viver mais 15 anos. Deus, Ele muda a nossa história. Através de uma oração sincera, através de uma busca sincera, Deus volta atrás da palavra dele. Deus volta atrás, irmãos, que quando Ele está pronto para fazer algo, para a sua busca, para a sua sinceridade, o Senhor volta atrás. Quantas das vezes, às vezes o inimigo quer levar alguém da sua família, está furioso. Aí você ora, e o Senhor não permite, por causa da sua sinceridade, por causa da sua busca. Se você tem crédito com Deus, eu não estou falando que você tem que colocar Deus na parede e obrigar Deus a fazer nada, não estou falando isso, mas tem crédito com Deus. Se você serve a Deus com sinceridade, você tem livre-arbítrio e acesso ao trono do Deus poderoso. E a Bíblia diz, a tua Bíblia diz, desde que o véu foi rasgado, nós temos um acesso livre ao trono de Deus. Não precisamos do intercessor de Maria, de João, de Pedro, não. Temos acesso através da tua busca, da tua sinceridade, ao trono do Deus Todo-Poderoso. O Senhor está assim com os ouvidos deles, ó. As mãos dele estão assim para te atender. Basta você acreditar, basta você buscar. Não deixe o homem dar a última palavra final na sua história. Quem vai dar a última palavra é o Senhor. E sabe que quem pode mudar a história? Claro que é Deus, mas é através da sua busca. Você é o primeiro a dar o primeiro passo. Você não pode aceitar. É o primeiro a orar, a buscar, exercer a sua fé, porque através da sua busca e da sua fé, Deus muda a tua história. Amém? Vamos colocar de pé.